Camaleão, tão suavão? Eu sou o André Barbeiro. Eu sou a Gabriela Salerges. E esse é mais um Podcaco, podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. Eu tava conversando aqui com o pessoal do Podcaco e a gente achou engraçado que o mesmo mês, né, que a gente comemora a independência do nosso país, que é sustentado, que é construído em cima de misoginia, LGBTfobia e do racismo, a gente comemora também o Dia Mundial da Visibilidade Bissexual. Hoje nós conversamos com a nossa queridíssima professora da Escola de Comunicação, Camila Cabello. Pro, conta um pouquinho quem é a Camila Cabello. Além, claro, né, da cantora internacional, popstar. Aquela que plagiou o meu nome. Exato. Eu sou professora aqui da USC há 10 anos, agora em agosto completei. Eu sou artista, sou realizadora audiovisual e cultural, sou doutora em Educação, Arte e História da Cultura e sou uma comunicóloga. E aí tenho várias áreas de atuação, de pesquisa e uma delas são questões de gênero e sexualidade. Sensacional. E comunicóloga, eu nunca tinha ouvido esse... É porque eu sou uma estudiosa de comunicação, né? Não sou uma comunicadora. Eu também sou uma comunicadora, mas a minha profissão não é ser comunicadora, eu sou uma estudiosa de comunicação. Então, por isso, logia de estudo. Entendi, faz sentido. Nossa, que diferente, não é? É, muito diferente. Achei da hora. Bru, a gente tem ouvido falar muito sobre a série da Netflix, do Heartstopper, né? Que ficou mega famoso nesse último ano, né? Porque, enfim, ele é baseado numa série de livros da Alice Oseman, né? E ela traz, enfim, um amor de dois garotos, e um deles gay e o outro bissexual, e ela mostra, né, essa descoberta da própria sexualidade, né? Como que foi para ele descobrir quem ele era, né? Será que a gente consegue ter esperança, né, de ver mais desse tipo de produto audiovisual nas telas hoje, nos streamings? Porque o sentimento que essa série, pelo menos particularmente, né, dizendo, causa é de talvez um aconchego para os LGBTs, né? Identificação. Total. É uma tendência, né? É uma tendência muito forte. A gente tem, né, um processo de inserção das questões de diversidade sexual dentro da nossa cultura como um todo, mas os produtos de audiovisual acabam sendo uma resposta a isso, né? A gente tem uma trajetória que é lenta, mas agora nós estamos num momento de efervescência dessas temáticas, né? Então, a gente pode olhar para vários streamings e agora, em julho, no mês do orgulho LGBTQIA+, a gente teve alguns fazendo, por exemplo, seleções de filmes de orgulho, né? Então, um dos que eu assino teve uma seleção Pride. Então, que legal. Tinha só todos os produtos que tinham essa temática envolvida. Então, acho que é uma tendência, sim. Você acha que é capaz disso talvez acabar daqui a uns anos, essa tendência? Porque toda tendência tem um final, né? Ela tem uma validade. Então, você acha que... É que não é uma tendência, não é uma moda, é uma necessidade total. Social, Sim. Né? A gente precisa... Mas será que esses streamings, eles não estão levando como se fosse uma moda para preencher? Não, eu acho que é uma questão de urgência do tema mesmo. Então, assim, a gente teve, ao longo da história da comunicação, modificações no jeito de se tratar com as mulheres, por exemplo, né? Então, hoje as mulheres já são representadas com tanto mais de autonomia do que, sei lá, as novelas nos anos 70 e 80, né? Sim. 80 a gente ainda tinha um vislumbre ali de uma representação da mulher de uma maneira um pouco mais libertária, mas era ainda um começo, né? E hoje a gente já tem outra configuração. Isso é porque a gente tem urgências de debater certos temas e de dar novos vieses para as coisas que a gente aborda dentro dos nossos meios de comunicação. E falar abertamente de questões de sexualidade é uma urgência do nosso tempo, né? A gente está há décadas já construindo essa abertura, então, assim, olho para os meus antepassados e vi
um monte de gente que passou e ainda está a vida inteira escondendo a sua sexualidade porque acha que é um tabu falar disso abertamente diante de outras pessoas. E vejo vocês, que são outra geração mais jovem que a minha, que já falam abertamente disso em todos os lugares que estão, não tem essa preocupação de estar num armário, nem de ter que sair do armário, porque é cada vez mais natural isso e fluido, né? Total, né? E você acha que essa questão, né, das novas gerações falarem isso mais abertamente, não com tanto tabu, normalmente algumas obras que a gente tem, audiovisuais, enfim, elas tratam a comunidade LGBTQIA+, com muito estereótipo, né? Normalmente não é algo igual essa série que trabalha de uma forma boa, assim, né? Mais amorosa, talvez, né? Mais amorosa, né? Normalmente você vê muito estereótipo e com um final mais catastrófico. Você acha que com essa nova geração isso vai diminuir? E de que forma isso pode diminuir e ficar mais... brando, talvez, mais atual, mais talvez, não mais sei. livre, né? Menos estereotipado. Então, mas os dias de hoje, né? Fazer uma comunicação sem estereótipos é um desafio. Nossa, a gente teve uma disciplina aí no semestre passado que falamos de comunicação humanizada e que falamos exatamente isso, né? Do quanto que os estereótipos, eles, além de estarem presentes na sociedade, eles são reproduzidos dentro dos meios de comunicação, porque nós somos um espelho da sociedade, né? É uma alimentação mútua, né? Nós, então, como comunicadores. Então, é normal que a gente continue repetindo estereótipos, mas também é muito importante que a gente perceba isso, faça essa crítica e comece a repensar os nossos jeitos de produzir, né? Porque a gente tem isso não só na questão da diversidade sexual, mas nós temos outras questões transversais que estereotipam as pessoas. Então, as pessoas pretas, as pessoas de descendência asiática, enfim, pessoas com deficiência, todas essas são representadas de alguma maneira com alguma estereotipia ainda dentro dos nossos meios de comunicação, né? As pessoas gordas, por exemplo. Então, é um trabalho nosso de repensar o jeito que a gente se comunica, os produtos que a gente está realizando e de ir se despindo cada vez mais desses estereótipos. É interessante essa perspectiva, né, Pro? Assim, eu acho que a gente precisa entender o nosso papel como comunicadores e entender, talvez, como que a gente pode fazer isso ser o mais, eu não sei, possível, né, para essas pessoas, assim, porque a gente está falando aqui sobre uma sexualidade que não é a que o mundo entende como normativa, né, como a correta, né, e isso faz com que muitas pessoas que se identificam com essa sexualidade, sendo bissexual, gay, enfim, como você mesmo disse, se escondam, né? E isso impacta no trabalho, né? Até como comunicadores, né? E, enfim, eu acho que existem muitas pessoas aí da mídia hoje que conseguem, talvez, bater o pé e falar quem são, assim, né? Mesmo que não precise falar, e aí a gente vai entrar no outro debate, mas eu acho que a gente precisa talvez entender melhor o que a gente pode fazer para tornar esse mundo, essa vivência, talvez trazer essas possibilidades, assim, né? O que você acha? Acho que primeira coisa, crítica. Fazer autocrítica. Tamo aí, gente, fazendo a crítica para nós. Crítica da gente, crítica da sociedade, crítica da mídia, né? Ter esse exercício crítico, porque muitas vezes a gente reproduz preconceitos e estereótipos e discriminações sem perceber, porque nós já absorvemos isso ao longo da nossa formação, é algo que está presente na nossa cultura se livrar disso é literalmente um desvencilhar-se, né? É se libertar.
E a gente precisa fazer as nossas críticas, né? Quantas vezes que a gente tá aqui, pô, todo trabalhado no discurso, tal, não sei o quê, vamos escrever um roteiro aqui, e aí taca lá estereótipo no roteiro, né? E sem perceber, muitas vezes, né? Então... até, acho que talvez vale exemplos que você dá em aula, né? Trazer aqui, saindo um pouco da sexualidade e indo, matamos, gente, indo pro... Mas talvez para questão de raça, né? Enfim, debatezão também sobre isso, mas eu lembro na sala de você falar sobre o termo mulata, né? E, na verdade, esse termo ser algo completamente errado e não poder falar porque vem de mula, enfim. Acho que a senhora pode falar melhor sobre isso do que eu, né? E são construções que tiveram que ser desconstruídas, talvez? A questão da linguística... Ou eu trouxe muito, assim, para um lado que talvez eu esteja errado? Não, a linguística é uma construção também, né? A gente... Aí entra debaixo da linguagem neutra. Em todas as linguagens, na verdade. A gente ressignifica o nosso jeito de usar a linguagem, né? Ao longo das demandas que a gente tem no meio do caminho. Então, acho que assim, tem certos contextos e certos jeitos de falar que eles podem ser agressivos ou não, né? É claro que na voz de quem, na entonação de quem que está um determinado termo é o que vai acabar dizendo se ele é realmente ofensivo ou não, né? Então eu, enquanto uma pessoa do Vale, me sinto livre e desimpedida para falar bicha, viado e não estar sendo ofensiva. Total. É o jeito que a gente se trata também, assim, né? Exatamente. Então, assim, agora, um hétero falando isso de uma maneira agressiva tem uma outra conotação e, sem dúvida, pode haver aí a ofensa, né? Então, a língua, ela existe para ser usada e a linguagem é a adequação desse uso da língua à realidade que a gente está, né? Caramba! Meu Deus! E outra questão, né, que tipo, como você disse, enfim, quem fala, como fala, mas a sociedade ela é muito machista a ponto do homem ser o centro de tudo. Quando a gente diz sobre bissexualidade, quando a mulher ela é bi, é um fetiche, não achou o homem certo, né, voltado pro homem. E quando o homem ele é bissexual, ele só simplesmente não saiu do armário, né, e você pensar isso é muito, muito complicado. Total, né? Eu acho que é complicado talvez para as duas pessoas, né, desse enunciado, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, porque o homem, ele, na verdade, ele não tem uma sexualidade, né? O que ele fala que ele não é verdade, ele mente o tempo todo. E para a mulher é pior ainda, porque aí é um contexto de sexualização e tudo. Então, enfim. Fetichização. Total. Então, acho que tem 2 pontos que você levantou aí que são importantes a gente debater. Um ponto é a questão do homem ser o centro do universo, né? Isso em um monte de perspectivas e, a princípio, quando a gente olha no começo da minha participação nos movimentos de diversidade sexual, a gente chamava de movimento GGG, porque era tudo em torno dos gays, né? E aí, inclusive, por conta disso, né, a gente conhecia, por exemplo, a parada LGBT como a parada gay, né? Então, por conta disso, um monte de debates, um monte de organizações dentro do próprio movimento social, a gente acabou fazendo um reposicionamento das letras e colocando as lésbicas à frente, por exemplo. Porque antes era GLS, né? GLS já era triste, mas eu sou desse tempo. Como que é? Gays, lésbicas e simpatizantes. E daí simpatizantes é tudo que não se encaixa nisso, mas que de alguma maneira eles reconheciam que estavam no Vale, mas né? de alguma maneira eles reconhecem agora, né? Era atípico, né? Então, então esse é um ponto, assim, a gente fez um movimento de entender que
LGBTQIA+, envolve toda uma diversidade, ainda estamos entendendo, porque ainda estamos pensando em um monte de mais ainda, né? Sim. Tá, isso é uma coisa. Uma outra coisa é a invisibilidade bi, né? Por isso que nós falamos de mês da visibilidade bissexual, porque pessoas bissexuais, no geral, tiveram um tratamento de apagamento, né, ao longo da história. Então tem isso, assim, a mulher, ela é fetichizada, onde de repente ela está só experimentando uma variação na sua experimentação sexual, mas que não é necessariamente uma orientação, uma identidade, algo que a represente, né? Uhum. E enquanto o homem, ele está no processo de entender que, na verdade, ele é gay, né? Então, esses dois lados. E aí a gente olha para a história, a gente vai ver um monte de pessoas famosas que simplesmente foram ignoradas em sua bissexualidade e muitas pessoas falaram que eram ou homo ou hétero. Então você olha para um Freddie Mercury, cara, o cara era bissexual. Assim, ele foi casado com uma mulher a vida inteira, se apaixonou por homens e tal, ele era bi, cara. Sim, né? E aí... Não há discussão, né? Não, e assim, da mesma forma... Se a gente olhar para as nossas perspectivas de pessoas bissexuais, a gente vai ver muito isso, né? Que é assim, parece que a nossa sexualidade, ela depende da pessoa com quem a gente está. Uhum. Então eu já ouvi muito isso de, nossa, agora você está numa fase lésbica, né? Porque eu estava me relacionando com uma mulher. Ah, não, agora você está numa fase hétero. Eu falei, gente... Nossa, e é o que a gente falou, lá atrás, as fases, né? Porque, na verdade, você não é alguma coisa, você está numa fase. Então. Aí, por conta disso, para manter a minha carteirinha de bissexual, pra ninguém do Vale confiscar. Revezo, e aí é uma relação com homem, uma relação com mulher, homem, mulher, que é para não perder a carteirinha. Pra não ser confiscada, né? Então, uma coisa que você falou que eu achei legal, na verdade, que a gente vai brincar no nome do episódio, né, que foi até o Fefo, que tá aqui no backstage, que escreveu, que vai ser assim o nome do episódio. Quem tá ouvindo já sabe, mas é visibilidade bissexual, 2 pontos, o B não é de Batman. Nem de biscoito. nem de biscoito, nem de Beyoncé, né? Porque talvez seja uma luta, né, talvez não, é uma luta que a gente tá traçando aí de reconhecimento mesmo, né? Sim. E além de reconhecimento, de desinvibilização e além disso afirmação, né? E uma coisa que você comentou dessa questão do bi meio que ser apagado, né? A gente infelizmente vê isso dentro da comunidade LGBT. Ah, sim. Né? E é muito triste pensar isso. E puxando para uma pergunta. Fazendo link, adoro! Para uma pergunta, não sei se tem muito a ver, mas enfim, você falou em um determinado momento, eu pensei nisso. Que a gente ainda está procurando entender a comunidade LGBT, queria mais. Você consegue explicar um pouco pra gente qual que é a diferença entre o bi e o pansexual? Tem muito a ver, muito a ver. eu mesmo tento, às vezes, explicar e eu fico confuso. Eu fico confusa também. Então, ainda é confuso, né? Não é uma questão de saber explicar ou não. Na verdade, vamos pensar no campo de estudo das sexualidades, algo com menos de um século, né? Então, nós estamos ainda estudando as dimensões da sexualidade humana. Então, isso faz com que não seja tão fácil assim a gente olhar para as nossas dimensões e entendê-las todas, inclusive enumerá-las, né? A gente tinha, 10 anos atrás, a gente tinha teóricos que diziam que a sexualidade tinha 4 esferas possíveis, que eram do sexo, da orientação sexual, da identidade de gênero e da expressão sexual. Identidade de gênero, não ideologia de gênero, seus cabaços. Não. Então, a gente tinha isso, né, como uma primeira premissa. Para mim, era interessante isso. Hoje, a gente já tem outros teóricos que falam que a sexualidade tem pelo menos 8 dimensões possíveis e que daí elas passariam, por exemplo, pela valência sexual, que seria a
intensidade ou a valoração dessa prática. Então, aí a gente teria desde assexuais até alossexuais, passando pelos demissexuais, que aí é a questão da quantidade de desejo, de como que se manifesta, de como que você... intensidade, né? Então, por exemplo, as pessoas que são alossexuais são pessoas que elas têm uma conexão sexual com uma maior facilidade, talvez isso venha até, inclusive, do prefixo de aleatório, né? E assexual seria a pessoa que não tem desejo sexual. E demissexual seria a pessoa que precisa de diversos recursos para ser estimulada sexualmente e exercer sua sexualidade. Então, isso estamos falando em valência, né? A gente teria ainda convencionalidade, se a sexualidade da pessoa é convencional ou se ela é como a gente chama kink, né? Que seria essa fada diversa, galera que é dada aos fetiches de uma maneira um pouco mais intensa e mais diversificada. Caramba. Enfim, a gente vai ter um monte de dimensões que nós estamos ainda entendendo e que vão ser exploradas ainda mais. Então, assim, o campo da sexualidade ainda está em estudo, em exploração, e não é um campo exato, para começar. Ponto. Aí entramos na questão da bissexualidade e da pansexualidade. Pansexualidade, a gente tem já, sei lá, desde os anos 70, um esboço do que seria isso, mas ainda não se desenhou isso com tanta propriedade, clareza, tanta, enfim, definição, vamos dizer assim. Então, acho que ainda está esbarrando muito no conceito do que seria a bissexualidade. Então, tem algumas pessoas, alguns teóricos estudiosos da área que falam que a bissexualidade seria um guarda-chuva para outras sexualidades que seriam dissidentes, que seriam não mono, né? Que aí é o caso das hetero ou homoafetividades, né? Que elas são monossexualidades. Então, tem os teóricos que falam isso, que então bissexualidade seria um grande guarda-chuva. Mas ainda há muitas controvérsias nisso tudo, porque se a gente for pensar em etimologia da palavra, então vamos pensar que pansexualidade seria tudo, pan, né? Uma sexualidade abrangente, né? E bissexualidade seria dois e aí esbarraria nas binariedades. Então, não sei te dizer. Eu, por exemplo, se for por uma noção de que a pansexualidade seria uma não seleção das pessoas a partir da sua sexualidade, né? Então, eu sou pan. Mas eu acho que ainda é isso. A gente tem muita gente do movimento bissexual falando que, na verdade, não, porque daí isso seria transfobia, inclusive, né? Ou que estaria ainda colocando a gente dentro de uma perspectiva binária que a gente talvez nem se encaixe mais. Eu já ouvi muito as pessoas separarem da seguinte forma, né? Bi é quem gosta de homem e de mulher, e pan é quem gosta de homem cis e mulher cis, e homem trans, mulher trans. Mas aí, pra mim, não faz sentido, porque se homem tanto cis quanto trans é homem, e mulher, tanto cis quanto trans, é mulher, não tem que ter essa diferença. Sim, E aí tem um outro questionamento que e as pessoas que são não binárias? Então, exatamente. Mas eu acho que nós estamos, na verdade, num momento muito importante, que é de nos questionarmos, de questionar os nossos conceitos, de entender que eles estão em construção, de entender que, inclusive, eles nem precisam ser delimitados, né? Não precisam ser definidos, que a gente pode simplesmente ser, né? E que a gente não precisa de caixa, a gente não precisa de rótulo, a gente não precisa de definição. Mas, enfim, aí talvez algumas pessoas venham te questionar sobre isso, a gente não precisa de rótulo, mas por que rotula? Né? E eu acho que talvez seja importante falar o porquê que tem essas nomenclaturas para esse tipo, para cada tipo de... Porque a identidade é importante, né? A gente precisa se identificar. Então, assim, como uma pessoa que tem uma questão de, sei lá, algum transtorno de humor, algum transtorno afetivo, descobrir o nome do que
ela tenha ou passa como um DSM, não é defini-la enquanto uma pessoa com um transtorno, mas é entender um pouco dentro de um padrão minimamente reconhecido na sociedade, nas pessoas, que ela se encaixa, assim. Então, na verdade, acho que é menos a coisa do encaixar-se, mas mais a coisa do identificar-se, de entender que não estamos sozinhos, que tem outras pessoas como nós, claro, com as suas individualidades. Será que algum dia a gente vai conseguir finalmente falar que é só H, que é humano? Eu gostaria de ser M. Não sei, eu acho que a gente vai construir uma caminhada longa aí pela frente, mas nós estamos avançando bem, assim, acho que nos últimos anos, mais rápido do que avançamos até agora. Ai, amém, né? Amém. Nossa Deus. Essa questão que você disse, da gente ainda estar entendendo essa questão da sexualidade, enfim. Na série que a gente comentou um pouco antes, agora, tem uma cena onde um dos personagens ele faz um teste para definir quanto ele é homossexual. Quanto por cento é homossexual? Como muita gente... 62%, 68%, alguma coisa assim. Mas, o Nick, né? E aí, muita gente pensa que quando você é bissexual, você gosta de 50% de homem e 50% de mulher. E não é bem assim, né? Você pode tanto, agora você ter uma preferência maior por mulher e depois, conforme o tempo, ter uma preferência maior por homem. Porque a sexualidade, ela pode ser fluida. Ou querer pegar um homem agora, pegar uma mulher depois, enfim. E, enfim, né, é algo que a gente tem que realmente debater, porque é isso, a gente não consegue explicar essa questão ainda. Não tem uma métrica, né, gente? E as pessoas acham que tem uma métrica e não tem, não deveria nem. Agora, então conta pra gente, é um gráfico ou não tem isso? Não, tem, olha. Então, os primeiros estudos têm a escala Kinsley, que é uma escala que fazia essa tentativa de medir, né? Hoje isso já não é tão importante, tipo, quantas pessoas você pegou que era mulher e quantas pessoas você pegou que era homem? Também, mas o quanto te atrai em que aspectos e tal, mas ainda assim, gente, falho, não vale, né? E pensar assim, nossa, a pessoa pode super querer se relacionar com um determinado sexo, mas não tem oportunidade. Então, tipo, uma pessoa que, sei lá, ficou a vida inteira em relacionamentos lésbicos, mas para ela, se rolar alguém legal, ela vai ter um relacionamento heteroafetivo. E tanto faz, entendeu? Então, não é uma questão do quanto que eu enxergo que eu estou interessada. É uma questão de se eu estou interessada, ponto, né? Se eu quero, eu vou. A medição disso em porcentagem não é possível. Não é possível e esse também não vale muito pros outros, né? Porque, na verdade, quem tem que saber quem você gosta é você, né? É mais ou menos essa loucura, assim. Mas é isso, eu faço... Não, você faz gráfico! Você faz gráfico! Não, porque... Excel, pelo jeito, faz, né? Não, eu já passei. Não, mas olhando, realmente, assim, acho que nos últimos 20 anos foi um intercalar de relações. Tinha uma planilha do Excel. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Então, vou falar. 50% cada. Então. Ai, eu fico muito triste de ter que terminar esse papo, porque tá muito, muito bom. Mas a gente tem que finalizar, porque o nosso tempo tá acabando. Mas a gente agradece demais que você tenha topado e te convida para outros episódios, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar ainda. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês aqui fazendo essa troca. E quando quiserem, é só chamar. Sensacional. Você finaliza para nós? Finaliza. Então finaliza para nós. Beleza, Leon. Leon. Oi, Camaleão. Tudo bom, Camaleão? Pra vocês continuarem acompanhando a gente, tem que seguir quem? @cacuskis, @camaleãousquis, também @podcaco, obviamente. A gente, né? @podcaco. Tem que seguir a gente aonde? No Cacusques? Não, tem que chegar a gente no Podcaco. Depois você segue o cara. Também segue @novausquis. Se você tem alguma questão, né? Alguma dúvida sobre esse episódio, sobre qualquer outro, sugestão, enfim, nossa DM tá aberta, é só vocês chegarem lá e... Manda mensagem, enfim, a gente tá aí pra ouvir vocês. A gente agradece demais a presença da professora Camila Cabello. Gente, não é a cantora, tá bom? Quem veio foi a professora doutora Camila Cabello, muito melhor e mais importante que a ex do Shawn Mendes, né? Vamos ser sinceros.
Ela é muito mais incrível. Muito mais Ó, incrível. Muito o risco da agressão aqui. Pro, você quer deixar um recado? Você quer pedir pra... Quer vender seu peixe? Tem algum peixe pra vender? Você quer falar da sua rede social? Manda aí, é seu. Gente, não vem do peixe, mas Mas vem do camarão? não sou muito frequente nas redes sociais, mas se quiser aparecer, @CamilaFCabelo com 2 L's. Estou aqui na USCS, venham para as minhas aulas, minhas eletivas e sejam bons alunos, estudem tudo. Não, vai ser sensacional. A aula dela é muito, muito boa. E também peço para que vocês sigam nós nas redes Obviamente, sociais, né? né? Porque a gente não tá aqui de bobeira, né? É. Vamos ser sinceros. Então, qual que é o seu arroba, amiga? @eu.gabs_. Isso, com 2 Is. E @o André Barbeiro, do Quem Corta Cabelo Tá Mesmo. aí, tá no vídeo, tá no Spotify. Tá no vídeo, tá no tudo aí na Spotify, descrição. exato. Tem na descrição todos os arrobas, tudo que a gente falou aqui, o nome da série que a gente comentou, o Heartstopper. E também eu queria fazer um agradecimento especial ao Caco Usques, que está, enfim, fazendo com que isso aconteça. Então, muito, muito obrigado. E um agradecimento muito mais especial a quem escreveu esse roteiro, né? Então, ao Felipe Souza, o Fefo, que está aqui atrás da câmera com a gente, e a Daisy, né, que também participou dessa... Muito bem. Dessa escrita, dessa roteirização, não sei, enfim, desse rolê, é isso. E então, a direção desse episódio foi de todos nós, né? Dessa vez fui eu que dirigi, que eu tô aqui apresentando, e a apresentação do André Barbeiro. Gabriela Sinardes. É isso. Gente, beijo, até semana que vem. Até.